Lançou o terceiro episódio da série de The Last of Us. Eu vim trazer aqui uma análise completa pra vocês sobre esse episódio, sobre algumas questões que acabaram mudando conforme o jogo e a série, assim dando umas diferenças, porém chegando ao mesmo caminho que o jogo segue aqui na série. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, hoje trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje trazendo aqui o terceiro episódio dessa série incrível que está o The Last of Us. A Ellie e o Joel já estavam numa floresta lá, perto daquela cidade onde o Tommy mora. Onde eles iam visitar lá pra poder ter uma ajuda e buscar a caminhonete, que é isso que acontece no jogo. Eles estão caminhando numa estrada pra poder chegar até o Bill e o Frank. Eles chegam lá no mercadinho, mercadinho de rua, vamos se dizer, que é do caminho, é como se fosse um posto de gasolina que fica no meio do nada. Eles chegam lá dentro, o Joel quis ir lá, pois ele tinha guardado uma coisa 2 anos atrás para um armamento. Ele deixou lá para quando realmente precisasse, ele fosse buscar e assim usasse. Tentando refrescar a memória, ele disse que vai procurar, tá tentando achar. Você esqueceu onde escondeu as coisas? Não. Eu só tô refrescando a memória. Já faz uns 2 anos. Enquanto isso, a Ellie vai e acha um porão. E nesse porão, onde ela entra, tem algum suprimento ali. E daí ela tá caminhando, do nada escuta um barulho de um infectado, de um instalador. Ele já tava se transformando em um instalador. Com isso ela vai lá e finaliza ele, com toda a cara de má. Ela vai lá, toda curiosa, e vai lá e mata. Depois que sai daquele mercadinho, o Joe está caminhando com ela e passa por um avião caído. Um avião todo explodindo. A Ellie fica curiosa e diz, nossa, como era bom aquilo. Nesse episódio até fala muitas coisas. O que pro Joel é uma coisa normal, pra ele é uma coisa inovadora. Pois ela ficou tanto tempo fechada naquele local, na instalação da Fedra dos Vagalumes, que ela não conhecia nada. Que pra ela aquele avião era incrível, voar, coisa incrível. Ela fica mais curiosa ainda. Ela pergunta como isso tudo aconteceu. Veio dos macacos? O Joel vai lá e fala, gente, bom, a teoria mais aceita no momento é que através o fungo teve uma mutação e através dos alimentos, que seria a farinha, o açúcar, acabou infectando muitas pessoas que veio de Jakarta, da Indonésia. E assim, daqueles locais, só uma empresa acabava transmitindo para todas as outras, levando seus produtos para outras empresas do mundo inteiro. E assim, acabando vendendo. Chega numa parte lá, o Joe até diz para ele não olhar. E assim a Ellie acaba ficando mais curiosa e acaba chegando lá. E quando vê, tá cheio de gente queimada e tudo morto. Literalmente, é claro, né? O Joel fala pra ela que 10 semanas depois do ocorrido, lá em 2003, o exército passou em algumas pequenas cidades para poder recolher as pessoas. Porém, as pessoas que não tinham lugar lá acabavam sendo queimadas e mortas. Assim, evitando que virasse infectado. Corta lá depois daquela cena, corta pra cidade, onde aquela mesma mulher que estava queimada aparece lá e entra no caminhão e sobe. O único indivíduo ficou, que foi o Bill, que acabou ficando feliz depois, que era um cara anti-governamental. Ele achava que o exército era um lambe-botas do governo. Vai lá, o Bill aproveita a cidade inteira. Se ele tá sozinho, constrói tudo ao redor. E assim ele aproveita a cidade só pra ele. Passa um tempo, ele tá comendo bife, ele escuta um barulho de alguém caindo na armadilha dele, que era um buraco. Quando vê, é uma pessoa que grita, eu não sou infectado. E assim conhecemos o Frank. Vai lá, ajuda o Frank, normal. E acaba que os dois têm uma relação. O Frank acaba vivendo com ele. Ele se conhece, vive a vida deles. Depois de um tempo, o Bill, os dois estão aproveitando a vida dele. O Bill e o Frank decidem conhecer novas pessoas. Majoritariamente o Frank. O Frank gosta de pessoas novas. Ele vai lá e arruma tudo ao redor para deixar o mais bonito possível. Porque ele é meio que jardineiro e gosta de tudo limpo. E foi uma combinação entre os dois. Um sabe cozinhar bem e o outro sabe cuidar bem. Um é inteligente em armamento. O outro é mais amoroso, vamos se dizer. O Frank é mais amoroso e o Bill é uma pessoa mais brutal, mais brava. Esses dois amigos seriam o Joel e a Tess. Eles estão lá para negociar. O Frank e a Tess entram. E assim o Joel conversa com ele. Ele fala sobre algumas coisas que tem de problema no bairro dele. No bairro onde construiu tudo. Que estava começando a ficar podre, estava apodrecendo, e assim era mais fácil de entrar alguns indivíduos maléficos, vamos dizer, ladrões, assaltantes. Não combina, tudo bem, ele aceita, e no final tá tudo arrumado certinho. Corta pra depois de um tempo, ele está lá tirando os assaltantes, e tem um lança-chamas, que tá tudo arrumadinho lá,
tem um lança-chamas e acaba matando alguns. Ele leva um tiro e o Frank leva pra dentro o Bill, e assim fazendo uma cirurgia. Passa 10 anos depois e o Bill e o Frank já estão velhinhos. É mais ou menos 20 anos em 10 anos. E daí tá lá, o Frank está com câncer e assim ele está na cadeira de rodas. O Frank diz que vai ser o último dia dele. E assim o Bill ficando meio triste. O Frank planeja tudo num dia para eles poderem aproveitar o máximo possível e ter um final de vida romântico, final de vida feliz. O Bill vai lá e aceita, né? Aceita. O Frank diz que no final do dia, no jantar, o Bill coloca veneno na bebida do Frank e assim matando ele por overdose. Que seria a forma mais calma, sem levar um tiro na cabeça. Vai lá, estão tomando. O Bill toma também lá o vinho. E o Frank olhando pra ele com uma cara de estranho. Ele fala, você cocou na garrafa antes, né? Daí o Bill diz o suficiente pra matar um cavalo. Você já tinha posto na garrafa? O bastante para matar um cavalo. E assim o Frank fica meio triste. Porém ele diz, essa é a forma romântica de nós dois se suicidarmos. Porque o Bill não ia aguentar ficar sem o Frank. Porque a vida inteira o propósito foi ficar com o Frank. Então isso acabou deixando ele meio triste, assim, acabando se suicidando também. Corta, os dois morrem. Passa 2, 3 semanas. O Joe e a Ellie chegam no local. Eles veem que as flores estão meio murchas. Eles entram na casa. O Joe pergunta a eles, será que eles estão mortos? A Ellie vai lá ler uma carta. E sim, ele diz lá que eles se mataram. O Bill diz que o propósito dele era o Frank. E tinha as armas lá embaixo, no porão. Eles vão lá, aproveitam, pegam os armamentos possíveis. A Ellie vê que está com uma água meio quente. Vai lá e decide tomar banho. O Joey vai lá tomar banho também, sai todo charmosão. Sai lá, arrumadão, penteando o cabelo. E depois jogando um sovaquento pra menina lá, um rolão. Ah, que bonitinho. Cala a boca. Ela vai lá, antes disso ela pega uma arma, esconde na mochila. E o Joey não percebe. Nessa mesma hora, na parte do porão que eles estão achando suprimentos, tem uma curiosidade. Uma coisa que alguns vão perceber desde o primeiro episódio. Que é a música dos anos 80. Depois de uma semana sem reiniciar, aquela música tocava. Ou seja, o Bill e o Frank morreram algumas 2 semanas atrás, ou uma. E assim começou a tocar uma música depois de uma semana sem reiniciar o sistema lá. Isso é um bom easter egg. Finaliza, eles lá saem de carro tocando uma música mesmo que foi tocada no piano com o Bill. Então acaba o episódio, eles saindo e a música tocando. E assim acaba o episódio. É a Linda Ronstadt. Sabe quem é a Linda Ronstadt? Você sabe que eu não sei quem é a Linda Ronstadt. Esse episódio foi incrível, achei bem legal. Vou falar algumas diferenças aqui, questão do game. Bom, a participação do Frank mudou. Ele e o Bill, principalmente, eles viveram a vida inteira juntos. Eles morreram juntos. No game era diferente, só o Frank morria e o Bill ficava vivo, daquele jeito rigoroso dele, bravo. A questão aqui é que, mesmo a história mudando ao redor, acabou chegando no mesmo objetivo, que seria a caminhonete que tem no jogo. E assim na carta mesmo, naquela carta de suicídio do Bill, tava escrito lá que eles podiam ficar com a caminhonete e os suprimentos que tivesse, pegasse o que quisessem e assim pudesse aproveitar. Porque o propósito do Bill era o Frank, era apenas o Frank, que ele foi a única preocupação dele, era o Frank. Mesmo não gostando do Joel, ele considerava um amigo. Eu gostei do episódio, só fiquei surpreso na parte de eles serem homossexuais. Eu não sabia disso, porque no game não mostra, mas isso pra mim não muda nada. A única coisa que eu fiquei triste do episódio foi a questão da história não ter ação. Teve só uma história dos dois de amor, foi uma história de amor ali no episódio e não teve ação. Foi um pouco enrolado apenas, mas fora o resto a história eu gostei e assim ficou bem legal. Isso, muito obrigado, espero que tenham curtido. Me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok. Deixe seus comentários aí do que vocês querem de mudança aqui no canal, de melhoria do cenário, principalmente, que estou vendo um projeto para poder mudar esse cenário logo aqui de trás e melhorar ele. Fala aqui o que você achou do episódio, o que você queria que fosse diferente. Mas eu posso dizer uma coisa, o próximo episódio, episódio 4, vai ser muito frenético, vai ter algumas surpresinhas e talvez alguns bichões aí que vão aparecer durante o episódio. Então é isso, muito obrigado, valeu, falou!